O que antes parecia ficção científica está acontecendo agora. Estamos fundindo mentes humanas com máquinas. E o impacto disso vai muito além do que você imagina. Por exemplo, humanos estão conectando suas mentes a inteligências artificiais gerais. As interfaces mais avançadas permitem uma comunicação em duas vias entre o cérebro humano e as inteligências artificiais em tempo real. Isso significa acesso instantâneo a enormes quantidades de informação, capacidade de resolver problemas complexos e uma fonte praticamente infinita de criatividade. Essas conexões estão revolucionando áreas como pesquisa científica, programação, empreendedorismo e até arte. Quem conecta o próprio cérebro a uma inteligência artificial pode, por exemplo, tirar nota máxima em testes de QI, porque passa a enxergar o mundo de forma matemática. Isso inclui medir objetos ao redor em tempo real e criar novos conjuntos de dados a todo instante. Essas pessoas conseguem enxergar padrões e analisar conceitos de maneira estatística, algo impossível para um cérebro não aprimorado. Elas usam distribuições de probabilidade constantemente para prever eventos do futuro próximo. Essas interfaces podem ser usadas de duas formas: como dispositivos que você coloca na cabeça ou como nanorobôs ingeríveis. Isso mesmo, uma pílula com bilhões de nanobots que circulam pelos capilares do cérebro, controlados por computadores externos. Alguns cientistas já estão conectando suas mentes a superinteligências artificiais. E os resultados são tão impressionantes que certos países estão proibindo o acesso dessa tecnologia ao público geral, até que os riscos sejam totalmente compreendidos. 2. Humanos estão conectando suas mentes à internet. Graças às interfaces cérebro-computador, humanos estão acessando petabits de dados e aumentando a própria memória em milhões de vezes. Com um simples pensamento, é possível resumir o conteúdo de milhares de sites em segundos. Isso permite responder praticamente qualquer pergunta instantaneamente. Além disso, essas pessoas conseguem enxergar o mesmo conceito sob centenas de perspectivas ao mesmo tempo, o que ajuda na tomada de decisões incrivelmente complexas. Lentes de realidade aumentada integradas ao cérebro e à internet permitem ver imagens, vídeos, métricas e gráficos em tempo real. Empreendedores estão recebendo dados ao vivo sobre notícias, bolsas de valores e até bancos de dados internos de suas empresas. Enquanto isso, programadores em diferentes partes do mundo compartilham código usando apenas seus pensamentos. Essa capacidade também está mudando para sempre a forma como fazemos pagamentos. É possível comprar produtos na internet, em ambientes virtuais e até em lojas físicas usando apenas sinais cerebrais. 3. Humanos estão criando filmes, séries e objetos 3D usando apenas a mente. Cineastas conseguem construir cenas completas em questão de minutos, apenas visualizando-as mentalmente. Desenvolvedores de jogos estão criando personagens, objetos e cenários inteiros com sinais cerebrais. O uso de recursos prontos e fotorrealistas agiliza ainda mais o processo, e as IAs personalizam esses elementos em milhões de variações. Muitos desses ativos são criados a partir de fotos e vídeos reais, trazendo ainda mais realismo. Filmes de grande orçamento estão sendo produzidos em apenas alguns meses, com custos muito menores do que na década de 2020. Jogos massivos de mundo aberto, como os da franquia GTA, estão sendo desenvolvidos em uma velocidade nunca vista antes. Mods, DLCs e recursos adicionais são criados tão rapidamente que nem dá para acompanhar. Com tudo isso, o volume de conteúdo em vídeo 3D na internet é hoje milhões de vezes maior do que era em 2020. Até imagens e músicas podem ser geradas em minutos, apenas com o poder da mente. 4. A realidade virtual imersiva virou uma indústria gigante. Agora, as pessoas estão sendo literalmente transportadas para ambientes virtuais hiperrealistas e interativos, capazes de enganar todos os sentidos. Elas vivem experiências tão autênticas que parecem reais. Gamers, por exemplo, conseguem sentir fisicamente o mundo do jogo ao seu redor. Esse tipo de tecnologia está bombando especialmente em jogos de mundo aberto, fantasia, RPG e terror. E não para por aí. Muitos desses mundos virtuais contam com personagens dotados de inteligência geral. Eles interagem entre si e com jogadores de maneira surpreendentemente humana. Tudo isso em ambientes persistentes que continuam evoluindo mesmo quando você está offline. O trabalho remoto também foi revolucionado. Agora,
Reuniões acontecem em salas virtuais que imitam perfeitamente o mundo real, um salto gigantesco comparado ao que existia nos anos 2020. Além disso, surgiu uma nova forma de aprender. Dentro desses ambientes virtuais, inteligências artificiais controlam os movimentos dos usuários para ensiná-los a realizar tarefas complexas com precisão. Assim, as pessoas estão aprendendo a pilotar aviões, consertar eletrônicos ou até lutar artes marciais com muito mais eficiência. 5. A telepatia está se tornando real. Com as interfaces cérebro-computador, transmitir pensamentos, emoções e ideias diretamente para a mente de outra pessoa já é uma realidade, especialmente com frases e palavras simples. E mais, essa comunicação telepática pode acontecer pela internet ou dentro de ambientes virtuais. Hoje em dia, você já pode se comunicar com robôs domésticos ou inteligências artificiais usando apenas seus pensamentos. Essa tecnologia ainda está nos primeiros estágios, mas avança em ritmo acelerado. Algumas celebridades já estão até transmitindo pensamentos para milhões de seguidores ao mesmo tempo, o que muitos consideram uma evolução natural dos podcasts. 6. Humanos já controlam objetos em jogos usando apenas a mente. Nos jogos mais avançados, é possível manipular qualquer coisa usando apenas o pensamento, desde objetos no cenário até armas, clima e até o tempo. As empresas de games estão usando isso de forma extremamente criativa. Por exemplo, nos jogos fotorrealistas de Star Wars, você pode usar a força para empurrar ou puxar objetos e até influenciar personagens inimigos com truques mentais. Em jogos da franquia Matrix, você literalmente assume o papel de o escolhido, controlando o tempo, voando pelos cenários e tirando armas das mãos dos oponentes com a mente. Já nos RPG de fantasia, você vira um feiticeiro capaz de conjurar magias com o poder do pensamento, alterando completamente o mundo ao seu redor. E tudo isso ainda está só começando. Nos próximos anos, esses poderes mentais nos jogos vão ficar cada vez mais precisos e insanos. 7. Já é possível ler pensamentos humanos. Em ambientes controlados, pessoas conectadas à interface cérebro-computador conseguem pensar em frases completas, e essas ideias são exibidas em tempo real em telas de computador próximas. É um salto gigantesco em relação ao que tínhamos décadas atrás, quando só era possível captar palavras soltas ou ideias básicas. Essa tecnologia está chamando a atenção de agências de inteligência, que cogitam usá-la em testes de detecção de mentiras para recrutar novos agentes com mais precisão. 8. Agora podemos ver os sonhos das pessoas. Sim, isso já está acontecendo. As interfaces atuais conseguem transmitir os sonhos de alguém em tempo real, enquanto a pessoa dorme. Isso é feito monitorando a atividade cerebral, enquanto outra pessoa acompanha as imagens projetadas em uma tela próxima. Palavras ditas dentro dos sonhos também podem ser parcialmente transcritas. Apesar da qualidade visual ainda ser baixa e com bastante ruído, os registros já são bons o suficiente para terapeutas e psicólogos usarem em tratamentos de saúde mental. E no futuro próximo, artistas e criadores poderão compartilhar seus sonhos com milhões de pessoas, para inspirar, emocionar e provocar reflexões. Mas essa porta aberta também traz riscos. Organizações poderiam manipular sonhos como forma de influenciar o comportamento das pessoas, de maneira sutil, profunda e altamente psicológica. 9. Interfaces estão curando deficiências físicas e sensoriais. Uma das aplicações mais revolucionárias das interfaces cérebro-computador está na medicina. Elas já conseguem burlar áreas danificadas do cérebro ou do sistema nervoso. Pessoas com paralisia ou amputações estão controlando membros artificiais com o pensamento e recuperando movimentos em regiões antes inacessíveis do corpo. Já pessoas cegas ou surdas estão usando essas interfaces para receber informações visuais e sonoras direto no cérebro, ativando as regiões certas, mesmo sem o uso dos órgãos originais. Até quem perdeu a fala está conseguindo comunicar pensamentos diretamente, sem depender das áreas danificadas responsáveis pela fala. E tem mais. Pesquisas indicam que essas interfaces podem acelerar o crescimento neural e a neuroplasticidade em regiões lesionadas do cérebro. 10. Aplicativos cerebrais estão movimentando milhões de dólares. Já existem apps para o cérebro, e eles não são brincadeira. Com funções que vão desde tradução de idiomas em tempo real até ferramentas criativas e até emocionais. Esses aplicativos estão mudando tudo. Alguns já permitem telepatia básica, enquanto outros estão simulando os efeitos de medicamentos psicotrópicos,
como ansiolíticos, estabilizadores de humor e até antipsicóticos. Eles funcionam ativando pensamentos e emoções pré-programados ao longo do dia. E o que temos agora é só o começo. Nas próximas décadas, esses apps poderão fazer coisas que podem virar a sociedade de cabeça para baixo. Se você chegou até aqui, é porque sabe que o futuro não espera. Então, se esse conteúdo te fez pensar diferente, deixa o like e comenta qual dessas tecnologias mais te impressionou. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.